Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui com o professor Diego, diretor do campus São Miguel do Oeste do IFSC Santa Catarina, né? O Diego aí, ele está agora no seu segundo mandato e ele se colocou à disposição do nosso projeto Compartilhando Saberes, né, para conversar sobre o aprendizado dele como diretor de um campus. É um aprendizado que todo mundo passa como diretor ao longo do tempo, né? Ninguém nasce sabendo, né? E a ideia desse projeto é exatamente isso, trocar experiências para que a gente juntos possa melhorar a gestão do IFSC. Professor Diego, podia se apresentar e dizer assim, o que mais você aprendeu, assim, quais são assim, o teu maior aprendizado no teu primeiro mandato e que agora nesse segundo mandato, que ainda nem se iniciou oficialmente, está como pró-tempore, você já começa a fazer diferente? Olá, então, saudações, Josué, saudações, né, a quem está nos assistindo aí, vai acompanhar depois a gravação da entrevista. Antes de tudo, eu queria parabenizar por esse projeto, né, eu achei fantástico, assim, a gente busca muito, quando inicia na gestão, experiências anteriores, né, ou como isso foi feito ou não, a gente não tem um processo de transição formal estabelecido na instituição, então, muitas vezes a gente cai no cargo e com alguma coisa que nos repassam e a gente tem que ir atrás, e nesse ir atrás a gente sente muitas vezes dificuldade aonde encontrar. E hoje aí a gente sabe, né, já também por conta de diversas avaliações aí que são feitas na área de gestão, que um dos atributos mais importantes na construção realmente de um líder, de um gestor, é às vezes essa mentoria de alguém que já passou por lá, esse expertise que a gente vai acumulando, né. O conhecimento formal é importante, mas ele representa uma quantidade nesse todo que ainda é um pouco menor, ainda, né, frente a essa experiência mesmo, a essa mentoria na hora da gente fazer o nosso dia a dia. Tentando responder, então, né, o que eu aprendi nesse tempo, né, o que foi importante, assim, nessa experiência. Eu creio que existem dois blocos importantes aqui de conhecimentos que a gente aprende, que a gente vai adquirindo quando entra num cargo de gestão como esse. O primeiro bloco, quem sabe, seja aquele que representa um pouco uma falha no nosso processo, que é a falta de qualificação para assumir cargos de gestão, que é o bloco daquelas atividades rotineiras, burocráticas, operacionais, né? Tu tem que aprender a usar um sistema, tu tem que aprender que tu vai fazer alguma ordenação de despesa no campus, tu tem que aprender, né, quais são os requisitos para, sei lá, cancelar uma matrícula, qual é a diferença de orçamento, né, em custeio, capacitação, investimento, assistência, tudo. Esse rol de coisas que poderiam ser ensinadas previamente, antes da gente entrar no cargo, porque são todos conhecimentos formais, estabelecidos, construídos já, né, e que normalmente não são, a gente não tem um curso, né, seja gestor, seja diretor, ou algo assim, e isso, eu acho que é o primeiro bloco, que a gente aprende um pouco na marra e na base da necessidade, é comum que a gente tenha, e falando com os outros diretores, não é, falo pela minha experiência, mas também de escutar dos outros, o primeiro ano na direção costuma ser um pouco complicado, em grande parte por conta desse bloco, que a gente entra no cargo, a partir do momento que a gente entra, começa a receber demanda, e demanda interna, externa, demanda da reitoria, demanda de relatório da auditoria de 3, 4 anos atrás que ainda não foi solucionado, e a gente não sabe muito bem aonde se apega, a gente precisa muito de apoio nesse primeiro momento, e às vezes nem sempre tem, porque também às vezes mudou a gestão toda, né, mudou a reitoria, mudou o campus, e a gente se sente um pouquinho abandonado no início. Então, o primeiro, acho, conhecimento acumulado é esse bloco de atividades operacionais mesmo que a gente faz. O segundo é sobre fazer essa gestão, na verdade, de pessoas mesmo, né? A gente tem aí 22 campos que a gente fala espalhados, mas a gente percebe que a nossa instituição é feita basicamente de pessoas. O nosso ativo principal são as pessoas. Né? O produto que a gente entrega no final, tentando pensar aqui de maneira um pouco objetiva, são pessoas mais capacitadas, pessoas que conseguem ver o mundo de uma forma diferente, que conseguem contribuir para o desenvolvimento da sociedade, do seu bairro, do seu local, melhor. Então, a gente tem que aprender eu acho que o maior aprendizado nesse sentido é o exercício de criar consensos. A gente tem aí as pessoas entram nos seus cargos e a gente tem, como, quem sabe, cultura institucional, um alto grau de autonomia, né? A gente, não é normal que a pessoa entre no cargo e a chefia imediata venha e traga uma lista para ela de afazeres, ó, é isso que você tem que fazer, entrega até o final de semana, está pronto. Ela tem ali um certo grau de autonomia. Na hora de construir o horário, geralmente é conversado, na hora de distribuir as atividades é conversado, na hora de escolher o coordenador, o chefe do setor, é conversado. Então, isso, às vezes, né,
Eu percebo dois extremos que às vezes acontecem, ou alguém que quer ser muito autoritário, né, e eu assumi a chefia, então agora eu que determino, ou ao mesmo tempo alguém que quer ser muito participativo e transformar tudo numa grande assembleia. E aí numa grande assembleia, quem fala mais acaba tomando conta das decisões, né, e às vezes a gente só escuta quem fala e não escuta quem cala, quem está ali também tendo um anseio justo a ser colocado. Então, para mim, o grande aprendizado foi esse, ter a capacidade de sentar, ouvir as pessoas, e aí eu falo ouvir, não é só ouvir quem fala, é ouvir aquele que está calado, mas que está com a palavra presa, e ele está querendo falar, está querendo se manifestar, e às vezes a forma de ouvir dele é outra, não é simplesmente chamar uma grande reunião, uma grande assembleia, e aí conseguir construir consenso, porque a gente vê que existe divergência a todo momento, né? Então a democracia ela é por si só problemática mesmo nesse sentido, né? Então pegar um pouquinho do que esse daqui está falando, do que esse falou, do que aquele outro falou, trazer junto o interesse institucional, o interesse da comunidade, sentar e tentar criar um consenso que todo mundo possa não se sentir plenamente atendido, mas se sinta um pouco atendido, sinta que aquela decisão é justa, apesar de não me atender 100% no meu desejo. Esse acho que é o grande exercício. Eu percebo que o papel hoje do diretor, ele é, assim, um grande mediador de conflito, um grande negociador no campus para conseguir fazer que as coisas andem, porque a atividade principal que a gente faz, ensino, pesquisa, extensão, não é o diretor que faz. Ele pode até fazer, né? Eu continuo sendo professor, dou aula, mas a minha contribuição para as aulas que o IFSC de São Miguel do Oeste dá é mínima. Não é, o sucesso que a gente tem naquilo que faz em aula, pesquisa e extensão, não é a minha contribuição que dá esse tom para ele, mas sim esse papel de articular, de fazer que a coisa coordenada, que ande, que ninguém se sinta totalmente injustiçado, que a gente consiga criar consensos em cima dos quais seja minimamente possível caminhar juntos, né, para o objetivo da instituição. Sem microfone. Perfeito, professor Diego. Na verdade, a gente, como diretor, a gente depende do trabalho de todo mundo, né? Como tu falou, a mediação, né? Como fosse um maestro ali, né? E a gente tem esse trabalho de mais liderar e mobilizar e motivar as pessoas, né? Porque a gente é bem sucedido quando as pessoas são bem sucedidas e quando o aluno aprende melhor, né? Então, essa humildade, né? Que a gente aprende no cargo de direção também. Você falou aí da questão da formação, né? Recentemente o CFEAD tem feito alguns cursos, né? Em relação a isso, na verdade já surgiram nas discussões, às vezes ali do regulamento das eleições, né? A necessidade de colocar requisitos. Se você perceber ali no decreto, tem ali algumas possibilidades, só que nunca foi regulamentado, né? E na verdade, uma pessoa comprovar que fez um curso de gestão pública ou um curso apropriado, poderia ser um indicador, não que seja algo que fosse, como dizer, restritivo, mas seria como se fosse um selo de qualidade, né, para que os eleitores pudessem comparar aqueles que têm e aqueles que não têm, né? Então, assim, a gente precisaria avançar, talvez, nisso, você tem razão, porque uma parte do aprendizado pode ser feito antes, aquelas pessoas que querem ser candidatos podem fazer o curso previamente, né, não precisa fazer nenhum alarde, isso não é antidemocrático, né, que as pessoas fazerem uma capacitação, isso pode contribuir com a melhoria da gestão pública corretamente, né? A segunda pergunta, professor Diego, você está num campus que tem um afastamento muito grande da reitoria, né? Então, essa distância física, obviamente, ela é simplificada pelo voo, né, direto, Chapecó, Florianópolis, aí, né? Você tem esse deslocamento ali, mas esse relacionamento, reitoria-campus, de que forma você imagina que ele pode ser aperfeiçoado nesse seu segundo mandato agora? O que você tem de expectativa que pode melhorar esse relacionamento, já que um dos grandes aspectos aí que a gente observou durante o ano passado era um clamor por mais autonomia dos campos? Pois é, eu percebo, né, essa relação reitoria-campus é uma relação que ainda é um pouco difusa, parece, né, exatamente o papel de cada um. E acho que ela reflete um pouco a nossa imaturidade institucional, né? Nós somos Instituto Federal há relativamente pouco tempo, e eu percebo que a gente está tentando se encontrar, saber exatamente, e é uma identidade difícil, né? Porque a escola técnica era um pouco mais claro, a universidade é um pouco mais claro o que ela faz, né? Uma escola de nível médio é um pouco mais claro, uma instituição privada que faça curso de qualificação está um pouco mais claro. A gente faz um rol de atividades muito grandes, né, e a gente tem um pouco de dificuldade, eu percebo hoje, de entender a nossa identidade, e acho que isso se reflete um pouco nessa relação.
E aí, até, uma das entrevistas eu escutei, né, das que tu fez também, eu já havia escutado na Rede Tech Sul o professor Dênio, né, falando da época que foram criados os institutos, né, e ele cita algo que me chamou bastante atenção, que é essa questão que na época que se criaram existia um certo receio da forma que se estabelecia, porque se dizia no campus, né, tu vai ter um poder político, que é um diretor eleito, tu vai ter um poder econômico, que é um orçamento descentralizado, e que não se devia dar os dois, porque tu ia gerar aí quem sabe, uma revolução dos campos contra a reitoria, né, porque a reitoria teria perdido, de alguma forma, um pouco do poder político lá no campus e teria perdido o poder financeiro, econômico, ali, já que o orçamento está nas mãos do diretor. E eu percebo que essa condição, eu não sei se coloca em risco, né, eu acho que não é tão extremo, mas ela nos faz, às vezes, questionar o papel da reitoria. Esse questionamento é bom, é ruim quando a gente simplesmente nega o papel, mas quando a gente questiona, eu creio que é bom porque nos faz avançar. Mas, assim, se a gente faz, as nossas atividades principais são ensino, pesquisa e extensão, e elas são feitas no campus, né, a reitoria não faz nem ensino, nem pesquisa e extensão, para que serve a reitoria? Eu acho que essa é uma pergunta legítima que seja feita muitas vezes, e a gente precisa discutir sobre isso, né, porque acima de tudo, a reitoria deveria servir para dar o apoio necessário para que isso se execute de maneira eficiente nos campos. Eu percebo, sim, que em alguns momentos, em falas, né, de servidores e de outros gestores também, viram a reitoria não como esse papel de ajuda, de articulador, mas como o papel de que algumas vezes colocou um entrave, que dificultou algo. Né? E aí os campos, nesse sentido, clamam autonomia. Né? Então, assim, bom, se esse estamento aqui está sendo um entrave, né? Então eu tiro ele, eu tenho autonomia e faço, né? Claro que isso, às vezes, é uma visão um pouco míope do que a gente olha o entrave e não olha o tanto que está sendo ajudado em outros momentos, né? Mas me parece que o papel da reitoria deveria ser, em grande parte, esse fomentador, esse articulador. A gente fica muito absorto no nosso campus, né? Entende a realidade que aqui tem, a dificuldade, mesmo na hora de demandar, a gente teve recentemente uma disputa, eu diria assim, ainda que não foi uma briga, né, foi uma disputa saudável por recursos aí do remanejo orçamentário, né, mais de 10 milhões que a gente conseguiu trocar, e aí tinha que decidir para que projeto ia. É claro que na hora que se coloca esse recurso na mesa, todo mundo acha que o seu projeto é o mais importante, frente à realidade que vive, é aquilo que a gente conhece. Então, eu acho que um dos papéis da reitoria é isso, né, fazer que os campos saiam um pouco da sua realidade limitada e percebam o todo, percebam que a gente tem que andar junto. Esse papel realmente de articular, né, porque quando a gente vê a realidade do outro, a dificuldade do outro, de repente a gente se desarma um pouco também, né? Eu tinha um prédio ali para colocar nessa planilha de obras, por exemplo, entendo que ele era importante, dentro da minha realidade é. Eu lembro que uma vez eu fui visitar o campus Xanxerê, quando a Rosângela ainda era diretora, eu entrei na sala dela e a parede estava inclinada, porque estava caindo, né? Era um prédio antigo, aquele de tijolinho, parecido com o de São José, né? Mas foi doado, já era um prédio existente. Eu lembro que a gente foi fazer uma oficina numa outra sala, a gente foi abrir a janela não abria, porque a parede ali, a parte feita acima da janela, não tinha sido feita com ferragem adequada e caiu sobre a janela e travou. Então, ao perceber isso, me parece evidente que a demanda deles era mais urgente do que a minha. E acho que nesse sentido, né, de criar isso, da gente perceber a dificuldade do outro, ver que ainda que nós tenhamos tantos endereços distintos, nós somos uma instituição, a gente precisa se apoiar ali, sabe? Eu consigo entender que a realidade dele é mais urgente que a minha, então eu não vou nem brigar nesse sentido, porque entendo. E acho que nesse papel de fomentar, né? Por exemplo, a gente faz pesquisa no campus, mas geralmente quem gerencia recursos de pesquisa, né, e de extensão, é a reitoria, né? Que papel pode ter isso para fomentar, para fazer realmente que os nossos indicadores melhorem nesse sentido, para medir, né? Eu sei quais são os indicadores de pesquisa do Campo São Miguel do Oeste, quanto a gente faz por ano, quanto foi produzido, mas não tenho clareza sobre os outros, né? Quem poderia medir, né, é a reitoria, né? Sabendo, vendo onde é que dá para melhorar, né? Se a gente tem uma meta lá no PDI de fazer com que tantos por cento dos nossos professores sejam pesquisadores, a quanto a gente está hoje? Quanto falta? Como é que a gente consegue? Quanto é que cada campus pode contribuir para a gente chegar? Né? Então, eu acho que é nesse sentido, de nos ajudar, primeiro, a nos tirar dessa miopia do campus único ali, para que a gente consiga ver o todo, e de fomentar para que a gente realmente alcance esses objetivos que são da instituição, mas que só são alcançados com a ação no campus. Né? Ou seja, pegando de novo esse exemplo da pesquisa, pró-reitoria de pesquisa não consegue fazer com que a gente alcance indicador de pesquisa. Quem consegue é os campus que fazem pesquisa, mas a Pró-Reitoria de Pesquisa pode sim ser o agente fomentador disso tudo, pode ser o agente que mede, né, que consegue traçar indicadores. A pesquisa aqui é só um exemplo, né, não é um fato em si, mas eu acho que nesse sentido, que a reitoria tem esse papel aí articulador, fomentador e de conseguir fazer que a gente olhe de maneira unificada, né, para os objetivos da instituição.
Perfeito, Diego. Sabe que você citou aí o Dênio, né? O Dênio é uma das maiores lideranças que eu conheci na rede federal, em termos de conhecimento, porque ele galgou a direção de ensino e depois 2 mandatos como reitor, uma pessoa extremamente qualificada, presidente do CONIF, né? Era realmente um grande articulador. E você também citou algo que o Paulo César falou na última entrevista, que era muito importante colocar os diretores para conhecer os outros campos. Quando isso acontece, acontece um pouco mais de solidariedade, né? Porque o que acontece, a gente precisa criar mecanismos onde o diálogo aconteça, né? Onde as pessoas se conheçam e que tenha realmente o respeito pelas demandas do outro, né? Ou seja, nós temos campos em vários estágios de desenvolvimento ainda. E aí, às vezes, a gente tem que ter essa compreensão e a questão da empatia, que eu falo muito, né? Se colocar no lugar do colega, né? E você acabou de relatar um exemplo, né? Que eu conheci também no campo Xanxerê, né? Realmente precisava muito, assim como alguns campos ainda não estão com a sua estrutura ainda concluída, né? Que vai demandar ainda um tempo para isso. Então, é preciso, como a gente tem pouco recurso, né? É preciso ter uma mediação da reitoria, né? E você colocou bem, é necessário questionar, sim, o papel da reitoria, o papel e qual o relacionamento que deve ter a reitoria e os campos, né? Isso é fundamental nessa ideia de autonomia, até para discutir que autonomia é essa, né? Porque não é autonomia, não é jogar para os campos responsabilidade, né? É assim, dialogar a ponto de conseguir graus de autonomias possíveis, né? E a reitoria, no período da expansão, quando a gente estava na fase de construir novos campos, ela foi essencial, porque foi a reitoria que viabilizou esse processo acontecer. Num outro processo que a gente vive hoje, que é a consolidação, é exigido um outro tipo de ação. Por isso que a tua pergunta é muito pertinente, né? E tem que ser feita sempre com respeito, claro, eu sei que você colocou desse jeito, né? Que fazer esse questionamento, né, é fundamental para a gente avance como instituição, né? A minha próxima pergunta é sobre o papel do campus no desenvolvimento regional. Você, como diretor, eu imagino que você deva ter feito várias parcerias, deve ter se relacionado com várias entidades da sua região. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você trabalhou essa ideia, né? Porque uma das finalidades dos institutos federais é contribuir com o desenvolvimento regional, artigo 6º da Lei de Constituição dos Institutos. E isso é feito, evidentemente, com ações coordenadas da reitoria, mas também com uma ação como protagonista do próprio campus, né? E o diretor é a liderança maior na região para empreender isso. Como você tratou essa questão, Diego? Uhum. Pois é, José. Então, uma das coisas que a gente percebe, pelo menos quando é campus em uma cidade onde não tinha nenhuma estrutura desse tipo, né, onde é uma cidade pequena, é a falta de clareza sobre qual é o papel da instituição, como que ela pode contribuir, né? Então, nós tivemos aí falando em câmaras de vereadores, né, vendo ali os vereadores como legítimos representantes daquela população, então, que poderiam escutar, passando em prefeitura, né? Aqui nós temos de maneira bem forte a Associação de Municípios, né, que é a MEOS, que tem os municípios do Extremo Oeste, então a gente já fez cursos em parceria, a gente vai em reunião do colegiado de secretário de Agricultura, colegiado, né, do secretário, e a gente vai lá e conversa com esses representantes, né, além de outras organizações da sociedade. Mas uma das coisas que eu percebo de início é essa dificuldade em ter clareza do papel, porque assim, sem contar que fica, às vezes, muito limitado ao ensino, né, a gente pede curso, a gente já deu curso, por exemplo, dentro da unidade prisional, né, ok, é uma demanda da sociedade, né, de tentar dar uma melhor condição de capacitação para as pessoas que estão privadas de liberdade, para que quando saiam dali tenham uma melhor condição. Mas, às vezes, fica muito limitado ainda ao ensino. A gente percebe que na pesquisa e na extensão tem uma dificuldade muito grande, tanto de receber demanda, quanto de resolver essa demanda que chega, né, de conseguir entregar. A gente já teve em alguns momentos, né, pedido mesmo de análise de produto, ou mesmo de uso de laboratórios. A gente tenta atender, mas existe, né, de maneira bem evidente essa dificuldade, assim, sabe? Então, hoje, basicamente, o que a gente faz? Muito é através do poder público, né, do poder público municipal, mas a gente percebe que tem um trabalho que ainda em muitos casos, em nível inicial, é apresentar o que a gente pode fazer, como que a gente consegue entregar. E, muitas vezes, é claro, a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de apoio, né? Então, nós tínhamos um projeto aqui bem interessante de ProEja, temos ainda, de ProEja no meio rural. Então, um ProEja que é feito fora do IFSC, aqui da sede do IFSC, com agricultores,
A gente formou aqui em São Miguel do Oeste, né, 3 turmas, depois fomos para outro município, Porã do Oeste, continuamos formando, e hoje a gente começou a ter alguns problemas para novas turmas pela falta da parceria do outro ente, porque a gente não tem como pagar o ônibus que vai levar o agricultor lá de casa. Então, quem faz isso era a prefeitura, né? Às vezes a gente precisa de algum professor da parte propedêutica, porque a gente trabalha o técnico junto com o nível médio, o nível fundamental, e às vezes, né, não é possível ser fornecido pelo município, pela GERED. Às vezes tem a questão da alimentação também escolar lá, né, que é na escola que acontece, então numa escola do município. Então a gente encontra alguns entraves que às vezes são difíceis de transpor, né? Mas em grande parte hoje a gente se insere nesse desenvolvimento muito vinculado ao poder público mesmo. Perfeito, Diego. Uma última pergunta, né? É sobre mais assim a questão de indicadores, permanência e êxito, né? Que ações você, nesse teu primeiro mandato, você acha que deu mais resultados para ter uma redução dos índices de evasão e ter mais inclusão no campus? O que você conseguiu aprender nesse sentido? Pois é. Nós temos aqui, né, cursos desde ProEja, né, integrado, nível concomitante, subsequente, superior, né, então a questão da evasão é um pouco diferente nesses diferentes cursos, é claro, né. Nos cursos integrados, a gente basicamente não tem problema, ou é um problema muito reduzido, a gente costuma ter listas de espera, né, tem mais demanda do que vagas, né, então a gente preenche muito bem essas turmas e não costuma ter grandes problemas de evasão ao longo do desenvolvimento do curso. Nos cursos concomitantes e subsequentes, aí nós temos um problema um pouco mais evidente, são cursos noturnos, né, cursos que geralmente pegam um público que é trabalhador, e a gente começou a mapear, a monitorar, né, a gente fez levantamento com todos os alunos que se evadiram, né, inclusive faço questão sempre antes de publicar a portaria de cancelamento de matrículas, né, a gente pega o motivo de cada um deles, né, exceto realmente quando não se consegue mais contato com aquele estudante. E uma das questões que nos chama a atenção, que nos coloca de alguma forma um pouco imobilizado, é que uma grande parte dessas saídas, dessas evasões, elas são referidas como sendo por motivos pessoais, né? Porque a gente tem aí né, demanda de trabalho, demanda de família, e a pessoa chega a um ponto que ela vê que não está sendo conciliável. Uma das ações que a gente teve aqui, que teve bastante sucesso, tentar adaptar, ou seja, bom, a gente não pode adaptar totalmente, né, porque a gente não vai construir uma instituição e um curso somente com base naquela situação específica do estudante, mas a gente precisa entender esse perfil desse estudante que está trabalhando o dia inteiro, né, que tem família em casa e que ele não consegue, às vezes, passar o manhã e tarde trabalhando, noite estudando e com trabalho no fim de semana. Então, o último curso que a gente implantou aqui, que foi o curso técnico subsequente em administração, nós implantamos ele em uma lógica diferente. A área de administração ela tem uma carga horária um pouco menor, né, não são as 1.200 horas, então ela permite que seja um curso feito em menos tempo, ainda assim a gente decidiu fazer em 2 anos, distribuir em 2 anos. A gente implantou uma carga horária EAD obrigatória nela, né, então assim, é um curso que não tem aula todos os dias, né, no presencial, né, na verdade a gente tem um dia que não tem aula presencial e tem um dia que tem aula EAD. Então, o aluno vem algumas vezes. A gente tentou adaptar, tentar fazer aquilo que é possível fazer sem necessitar esse deslocamento, porque esse deslocamento também acaba sendo pesado, às vezes, para ele, né? Porque, além do tempo que ele dedica a estar lá. Então, essa foi uma das ações, eu acho que muitas vezes a gente não faz enquanto instituição. A gente está muito apegado ainda, eu percebo, aos nossos projetos pedagógicos, como foram, como deram certo, né? E a gente acredita que a forma que eles estão colocados são as razões do seu sucesso e que não dá para adaptar. Eu creio que dá para a gente conversar, dá para a gente tentar entender, a gente vai ter que testar algumas coisas, né? Esse foi um teste que a gente fez e até agora nós temos uma avaliação positiva, que deu certo, é algo que ajuda a atrair os alunos, é algo que ajuda a permitir a eles uma rotina de estudo, né, que garanta que seja um pouco mais saudável também, né, porque eles têm o resto da vida deles. Eu sei que a gente, enquanto professor, principalmente, às vezes a gente quer que o aluno tenha dedicação só para o curso, só para a nossa disciplina, né, e não é assim, não dá, né, ele tem o resto da vida, a gente também tem que entender essa relação que ele tem. Então, nesse sentido, eu acho que a adaptação curricular, ainda que a gente tenha feito, né, um pouco, a gente não fez para todo o curso, é algo essencial da gente pensar, né, não diminuir qualidade, não é entregar menos, mas é adaptar aquilo que é possível adaptar para que a gente vá também evoluindo. A sociedade evoluiu, né? As relações de trabalho evoluíram. A gente precisa também avançar nesse sentido.
Perfeito, Diego. Nós assumimos o compromisso de fazer sempre entrevistas mais curtas, né? Até para deixar um gostinho de quero mais, né? A gente vai encerrando por aqui. E tuas considerações finais, se você tiver algum conselho para dar para os novos diretores, quais seriam? E aí pode a gente já ir se encerrando. Eu acho assim, uma dificuldade que às vezes a gente tem quando a gente entra num campus novo também, principalmente nas cidades novas, né, que a gente tem que criar uma identidade, é mostrar a importância que a gente tem ali. E a importância, por vezes, né, mesmo quem nos dá importância, às vezes não nos dá importância realmente pela nossa missão, nos dá importância por algumas outras coisas, porque o aluno que sai da nossa turma do integrado vai bem no Enem, por exemplo, ou algo assim. Eu não quero desfazer esse valor que a gente tem, mas isso é muito pouco perto do que a gente pode entregar. Mas eu acho que isso, de alguma forma, reflete também o valor que, às vezes, a sociedade brasileira dá para a educação. Eu lembro de ter lido uma vez uma entrevista do Cristóvão Buarque, que ele falava: educação nunca foi prioridade no Brasil, mesmo para quem dá valor para a educação, porque às vezes famílias que dão valor para a educação dão valor para a educação como se fosse uma grande poupança, né? Ela coloca o filho numa boa escola não porque acredita no poder transformador e o valor da educação, mas porque acredita que aquilo vai proporcionar para ele um bom curso depois, uma boa profissão, um bom salário e tudo mais. Então, acho que um papel que a gente tem muito importante é mostrar o nosso valor enquanto instituição e que vai além dessas visões que é comum ter, né? Que é a parte mais palpável, mais visível, eu acho que a gente tem ali. E se eu pudesse dar um conselho, né, eu creio assim, eu comecei aqui, a gente entra como diretor por um processo democrático, né, eleito. Então, eu creio que a maioria dos diretores quer entrar e fortalecer a democracia dentro da sua instituição e a construção. E foi algo que a gente teve que amadurecer muito. Quando eu entrei, nós fazíamos reunião mensal com todos os servidores do campus, né, todos os meses uma reunião geral com todo mundo. Lá naquele momento era a forma, o anseio de democracia, de falar, de construir junto, era o que aplacava, era isso, né? Nós tínhamos um campus funcionando 2 turnos, então a manhã inteira não tinha aulas, dava para reunir todo mundo e funcionou muito bem no primeiro ano. Mas porque funcionou lá não quer dizer que eu continuo fazendo hoje, né? 6, 7 anos depois. A gente precisa amadurecer também a democracia. E amadurecer a democracia é também conseguir construir e tomar decisões e respeitar decisões com base na democracia representativa, que hoje é o que a gente tem. Eu percebo que hoje, né, e aí também por conta de tudo que aconteceu da gente não ter a nomeação do eleito para a reitoria, existe um anseio muito grande de que algo possa não estar sendo democrático, né? Então, parece que qualquer decisão, qualquer anseio vira, né, alguém levanta a mão para dizer, opa, vamos parar de discutir com todo mundo. Então, eu acho que, e às vezes, se a gente transforma tudo numa decisão por base da Assembleia, a gente esvazia os espaços de democracia representativa. Eu acho que a gente precisa, e aí isso começa no campus, começa no colegiado, começa na criação de comissões, começa tudo isso, fortalecer os espaços de democracia representativa. A gente cresceu muito, né? Nós somos hoje uma instituição praticamente 3 mil servidores. Não vai dar para a gente reunir todo mundo na hora de tomar todas as decisões. Então, a gente precisa fortalecer esse espírito de escolher bem os seus representantes, que os representantes façam esse diálogo com a base e tragam a opinião, que construam consensos. Então, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem nesse crescimento que a gente teve, que é muito rápido, num espaço de tempo muito curto, que é construir espaços de democracia representativa que sejam efetivos. A gente não pode abrir mão da construção democrática, mas a gente também não pode ficar estacionado por conta de que não dá para fazer uma assembleia a cada momento para tomar decisão. Então, esse eu vejo como um grande desafio, na verdade, que a gente tem pela frente. Perfeito, eu só posso agradecer você ter participado aí do nosso projeto. A gente sabe muito bem que o campus é que tem o estudante, né? Como diz ali o reitor Dênio, né? Tem o estudante e também tem a força de orçamento, porque o aluno, para mim, é orçamento. É no campus que o aluno aprende, né? Então, é importante que o campus tenha mais força para tomar decisões naquilo que afeta a sua comunidade, com certeza, né? Eu brinco assim, toda autonomia possível, desde que não prejudique o campus do lado, ou outro campus amigo, né? Então, naquilo que é da sua competência, não tem sentido que outra pessoa decida por aquilo que está na tua região e que vai impactar somente na tua comunidade acadêmica, né? Então, cabe ao colegiado e à estrutura do próprio campus, né? Então, essa forma de fazer gestão, a gente vai ter que acertar ainda qual é o limite, né? Um ponto de equilíbrio, né? Para ser uma forma de autonomia com responsabilidade que a gente fala, né?
eu só posso agradecer mais uma vez o nosso projeto Compartilhando Saberes, a gente vai continuar convidando outros diretores. Agradeço muito pela sua disponibilidade de tempo e também por já ter assistido aí algumas entrevistas. A ideia é exatamente essa, a gente vai colocar na prateleira, né, alguns temas, né, essas palestras, e acredito que isso tudo é formação também, né, que isso tudo contribui aí para o desenvolvimento da gente, né? Eu aprendo muito ao ouvi-los, né? Deixo bem claro que aprendo muito, te conheci um pouco melhor nessa conversa, e também tenho conhecido melhor outros diretores, outros leitores ou ex-leitores, né? Obviamente, ninguém está pronto, né? Todo mundo está num processo de construção, e gestão pública é isso, né? A gente tem que evoluir sempre para poder dar o melhor aí para a nossa comunidade quando a gente faz gestão. Muito obrigado, Diego, por enquanto. Tá? Fique bem, fique em paz aí, com muita saúde, tá bom?